Consultório CBN. Hoje, com Fernando Andrade. O verão chegou em grande parte do país. Nós temos muito calor, muita gente nas praias, nas piscinas, nas represas. E nós estamos no Dezembro Laranja, que acontece desde 2014 no Brasil. Foi elaborado, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Dermatologistas. Serve para quê? Para alertar todo mundo sobre o câncer de pele, doença que registra 180 mil novos casos a cada ano no Brasil. Quando diagnosticado precocemente, o índice de tratamento de cura do câncer é alto. Esse é o nosso assunto agora aqui no Revista CBN. E nossa convidada é a doutora Tatiana Gabi, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologista. Doutora Tatiana, bem-vinda à CBN, que está aqui no nosso estúdio em São Paulo. Você pode até acompanhar aqui pelas câmeras. Bem-vinda e boa tarde. Tudo bem? Obrigada. Boa tarde. Bom, vamos lá. Na sua avaliação, o câncer de pele, lesões na pele, são muitas vezes negligenciadas, ou pelo menos assim, sabe, o cuidado com a pele do brasileiro muitas vezes é negligenciado? É sim, muitas vezes porque a pessoa enxerga a lesão, ela acredita que ela tem aquilo sob controle e ela acaba por não procurar um médico. Por que é importante a gente conhecer a nossa pele, saber onde há pintas, há manchas, saber se cresceu? Isso ajuda de alguma forma em algum diagnóstico? Sem dúvida. Os cânceres de pele, eles são muito frequentes e eles são totalmente curáveis se detectados precocemente. Então, o fato da pessoa fazer esse diagnóstico de forma precoce, forma inicial, vai permitir com que haja uma cura de até mais de 90% dos casos. Então, vamos entrar agora no assunto, então, câncer de pele. Só lembrando o seguinte, que você pode participar aqui da nossa conversa. Você pode mandar pelo e-mail fernando.andrade@cbn.com.br qualquer dúvida com relação a esse assunto. Tem um WhatsApp da CBN, que é o 11 99911 9981. Vou repetir, 11 99911 9981. Ou então, no site da CBN tem lá um ícone que é Fale com o Fernando Andrade. Sua mensagem cai rapidamente aqui na minha caixa de e-mail para você que tem alguma dúvida sobre este assunto. Vamos lá, falando agora sobre câncer de pele. O tipo mais comum de câncer de pele é o não melanoma. Quais são as características do não melanoma, doutora? Exatamente, nós temos dois tipos mais frequentes de câncer de pele não melanoma. E eles são divididos assim porque o melanoma ele tem uma característica totalmente diferente. Então, geralmente são bolinhas ou nódulos avermelhados e lesões como feridas que não cicatrizam. Então, são lesões que sangram, casquinhas, muitas vezes podem também aparecer. Algumas dessas lesões são duras, outras são amolecidas e sangram. Geralmente é algo novo que aparece na pele, que não estava lá e que não some, não cicatriza. Esse é o não melanoma. Exatamente. Já o melanoma, aí ele é mais agressivo, porém mais raro. Então, o que difere do outro? Então, o melanoma ele é mais raro. Então, se a gente pensar que 30% de todos os cânceres é o câncer de pele, 3% desses cânceres de pele vão ser do tipo melanoma. Tá. São pintas que crescem, são pintas que a gente chama de pintas alteradas. Então, ele tem algumas características também que a gente deve levar em consideração. E a gente usa uma regra prática, que é fácil de decorar, que é a regra do ABCDE. Então, o A é de assimétrico. Então, são pintas que não são simétricas, elas não casam uma metade com a outra. B de bordas, as bordas são irregulares. C de cor, então são cores múltiplas, em vez de uma pinta que é marronzinha ou é preta. Não, essa pinta ela tem mais de 3 ou 4 cores. D diâmetro, é maior do que aquela borrachinha que fica atrás do lápis. Isso quer dizer que é maior que 0,6 centímetros. E E de evolução, mostrando que aquela pinta ela muda conforme o tempo passa. Nossa, que interessante. É bem didático. É bem didático. Bem didático, é verdade, é verdade. E aí, isso perceberíamos na pele em alguma região específica ou algumas regiões mais específicas? Geralmente, esse tipo de lesão aparece nas áreas que estão expostas ao sol. Porém, o melanoma, ele pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Então, é muito importante que haja aí um hábito de se examinar ou de examinar o parente próximo, os filhos, os pais. Tem até uma campanha que a gente fala, se você ama alguém, examine suas pintas. Porque muitas vezes quem descobre a pinta é justamente o cônjuge, é o pai, a mãe, geralmente alguém da família. É verdade, que a gente às vezes, muitas vezes, por exemplo,
nas costas. A gente Exatamente. não vai perceber. O outro vai ter que perceber isso em mim e me avisar. É isso aí. Isso é bem importante. O que é carcinoma? Então, o carcinoma é o câncer que vem de outro tipo de célula que não dos melanócitos. Então, são tumores de origem epitelial. É um termo mais técnico, mas são os cânceres de pele não melanoma. Então, justamente, é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, sendo que o basocelular é o mais frequente. No mesmo caso, se o carcinoma for diagnosticado mais rápido, será mais fácil o tratamento. Sem nenhuma dúvida. Inclusive, a cura desses tipos de tumores é superior à cura do melanoma. Como que é a cura? Em que casos tem que ser feita uma cirurgia? Quando não? Como que é? Como se faz um tratamento? Bom, o padrão ouro do tratamento de todas essas doenças é a cirurgia. Então, normalmente a gente vai fazer esse tipo de procedimento. Existem algumas outras modalidades não cirúrgicas que são casos reservados para situações especiais, de difícil acesso ou de lesões muito iniciais. Então, tem outros tipos de procedimento que nós também podemos fazer. Eu vou destacar aqui a criocirurgia, que é a gente queima a lesão com nitrogênio líquido, causando uma necrose, um sumiço da lesão, mas isso a gente só faz em alguns casos muito específicos. Então, o padrão ouro para o tratamento é a cirurgia, e quanto mais precoce a gente fizer essa detecção, menor vai ser essa cirurgia. Na sua avaliação, doutora, políticas públicas eficientes para a prevenção do câncer de pele, porque a população precisa se proteger. Como? Comprando, passando protetor solar, que é caro, né? Que é bem caro. Eu vejo alguns profissionais que trabalham que são muito expostos ao sol, ganharem o protetor, faz parte ali do kit de proteção de uma pessoa. Agora, tem política pública contundente, eficaz para prevenir câncer de pele? Então, na Austrália tem, né? É bem interessante, mas aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Dermatologia veio justamente preencher esse gap. Então, essa campanha do Dezembro Laranja já está no 5º ano consecutivo, mas faz 20 anos que, uma vez por ano, os dermatologistas se reúnem para atender a população em vários postos de atendimento em vários estados do Brasil, examinando a pele e orientando os pacientes não só ao autoexame, como também ao uso do filtro solar, e também verificando se há já lesões presentes que poderiam ser câncer de pele, encaminhando para os locais para fazer os procedimentos. E também a gente tem doações de empresas que fabricam os filtros solares e a gente passa isso para a população. Mas, sem dúvida, seria interessante ter algo mais substancioso. Eu imagino. Inclusive, uma vez eu até li que, bom, na Austrália isso é muito importante porque é uma população bem branquinha, de pele bem clara. E lá que começou o desenvolvimento, a tecnologia das camisetas com protetor solar. Isso. Funciona bem, né? Funciona, porque muitas vezes criança, pessoas que praticam esportes, elas não vão parar para aplicar o filtro. Então, o uso das camisetas, elas preenchem essa lacuna. É muito interessante e é apropriado. E essas camisetas, elas têm lá o fator de proteção solar estampado, então você sabe exatamente o que você está utilizando e funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu tenho visto, assim, o uso aumentou muito. Agora, tem uma validade, né? Exato. Tem que ficar atento a isso. Deve estar inscrito em algum lugar que tem um prazo de validade. Isso mesmo. Mas é uma boa tecnologia. Com certeza. É legal. Tem uma pergunta que é interessante, que é o seguinte: nessa época do ano, doutora, todo mundo vai se preocupar também com o mosquito Aedes aegypti e vai passar um protetor, um repelente, na verdade, por causa dos mosquitos. O que eu devo passar primeiro, o repelente ou o protetor? Então, o filtro solar, a gente brinca que é a última coisa que todo mundo deve passar na pele, exceto o repelente. Ah, é? Então, o repelente vai ainda por cima do filtro solar. Essa é a ordem. Mas se você for usar algum tipo de hidratante, algum tipo de maquiagem, o filtro solar é sempre o último item. E aí, por cima disso, a gente coloca o repelente. É verdade que o protetor tem que ser sempre acima de 30? Sim, é o ideal por conta do próprio significado do que é um fator de proteção solar. Isso significa, a FPS significa quantas vezes mais eu posso ficar exposto em tempo no sol sem ficar vermelho. Então, um fator 30 significa que eu consigo ficar 30 vezes mais tempo do que o tempo que eu ficaria sem o protetor solar e não ficar vermelho. Entendo. Então, quando você usa um fator menor, você teria que reaplicar com mais frequência. Agora, existe uma questão muito importante que
tem a ver com quanto de filtro solar as pessoas colocam. Porque esse fator é calculado justamente em função da quantidade correta do uso do filtro, que muitas vezes a gente sabe que ninguém faz. Então, quanto mais alto o fator de proteção, o fator nominal que você tem presente de verdade, ele vai mudar em função disso. Então, o fator 30, ele é mais significativo por conta disso, porque na prática você está usando um fator 15 e 20. Ah, entendi. Tem assim uma dica de como passar um protetor solar, já que é muito importante a questão de não passar a quantidade ideal? Sim. Eu vou até te contar uma história. Tem 2 moleques em casa, 2 crianças, tem que ficar todo o tempo protegida. Eu pego assim, eu tiro a sunga da criança abaixo, assim, e aí eu falo assim, fecha o olho, passo em todo o corpo, inclusive, sabe, tiro a sunguinha para passar bem nas dobrinhas, etc e tal, são bem novinhos. E eu falo assim, fecha o olho, filho. Ele fecha o olho, já sabe que aí vem. Aí eu passo assim na cara e esfrego. É assim, não é uma forma tão carinhosa de passar numa criança, mas é a forma que eu vejo de conseguir espalhar por todo o rosto. Tá muito errado? A gente tem que tomar bastante cuidado na região dos olhos, porque realmente é algo que pode entrar nos olhos e pode causar aí uma conjuntivite química, né? Ai. A mãe já brigava, agora vai ter mais um argumento para brigar. Mas como é que eu devo passar? Então, na verdade a gente tem que justamente passar em todas essas áreas mesmo. O ideal é realmente passar antes de colocar o maiô, né, ou a sunga, porque acaba que o lugar de intersecção ali, onde termina o maiô e começa a pele, geralmente é o lugar onde a gente mais se queima. A marquinha acontece justamente por conta disso. Mas assim, a forma correta de aplicar é em termos de colheres, né? Então é uma colher de sopa para cada segmento do corpo. Você vai ver que se você fizer isso, o tubo de filtro solar, ele não chega até o fim de uma viagem para cada pessoa. Então a gente sabe que não é exatamente isso que as pessoas fazem. Então o que os dermatologistas acabam indicando? Quando você for se expor realmente ao sol, parque, praia, esporte, usar um fator de proteção maior. Então a gente acaba usando até muitas vezes um 60, por conta justamente de como que a pessoa vai aplicar isso. A gente sabe que não vai ser da forma correta da colher de sopa. Então, e assim, o ideal é que você realmente veja onde você está aplicando, evite deixar áreas sem espalhar muito bem, até porque quanto mais alto o fator de proteção, mais manchas você vai ter se você não aplicar de uma maneira uniforme. É por isso que surge manchas nas crianças. Exato, porque a gente não espalha direito. Olha aqui a participação da ouvinte Aralis Borges. Protetor solar impede a entrada do sol da vitamina D? Certo. Essa é uma pergunta muito boa, é uma dúvida muito frequente aí na população. Mas não vou passar porque eu quero pegar a vitamina D. Tá certo? Justamente. Isso? Então, assim, hoje os filtros solares, teoricamente, eles não promovem a entrada da vitamina D, teoricamente. Porém, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, preocupada com essa questão, sabendo que a população tem essa dúvida, conduziu um estudo, acho que foi em 2016, se eu não me engano, durante um congresso que nós tivemos no Rio de Janeiro. Nesse congresso, a gente dividiu aí a população do congresso em 3 grupos, e um grupo não tomou sol de jeito nenhum, um grupo tomou sol com filtro solar e outro sem filtro solar. E a gente mediu as dosagens de vitamina D antes e depois dessa exposição toda. E o que foi visto? Que aqueles que não se expuseram não tiveram aumento da vitamina D, e tiveram inclusive uma redução. E aqueles que se expuseram com e sem filtro tiveram aumento da vitamina D e não foi significativa a diferença entre eles. Então a gente pode sim usar o filtro solar, e a gente vai conseguir produzir vitamina D justamente por conta dessas questões que a gente está discutindo, da espalhabilidade e do fator de proteção e da durabilidade do filtro. Perfeito. Tem outra pergunta aqui. Tem uma dúvida tremenda. O esposo, o marido, tem uma pinta que cresce a cada dia, embaixo do braço. Pode ter gravidade? Debaixo do braço a gente pensa, será que pega sol, mas se cresce a cada dia? Essas lesões do melanoma, né, que são aquelas que crescem, que a gente deve ficar mais atento, elas podem aparecer em qualquer lugar, mesmo nos lugares que não são expostos ao sol. Se está crescendo muito rápido, geralmente não é nada mais sério, mas não dá para a gente afirmar isso sem ver a lesão. Eu sugiro que
procure um médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia para tirar essa dúvida. Todas essas lesões diferentes que crescem, coisas estranhas que aparecem na nossa pele, merecem uma consulta com um médico dermatologista. Já ouvi, diz aqui Gerson, de médicos que falam que fator acima de 30 é desnecessário, que é apenas propaganda, não tem eficácia. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque assim, olha só, isso é uma coisa antiga que a gente falava. Realmente, se você aplicar um fator 30 da forma adequada, você tendo 30 vezes maior proteção do que sem a exposição ao sol, você tá bem. O problema é que a gente não faz isso e que a gente fica mais tempo no sol do que deveria sem reaplicar. Então, diante disso e pensando que o tempo é a grande influência, né, além da espalhabilidade, sim, compensa você usar fatores mais altos por conta disso que eu estou explicando. Mas se você tiver um filtro 30 verdadeiro e você fizer o uso correto dele, naturalmente você não precisa mais do que isso. Então a gente acaba indicando o fator 30, por exemplo, no dia a dia. Se você passar um filtro solar 30 no rosto e nas áreas expostas, por exemplo, o colo, até mãos. A gente esquece muito da mão. Um amigo dermatologista assim, passa na mão. Daí, olhe sua mão, ouvinte, para ver como que ela envelheceu com o tempo. A gente já a vida toda a gente não passou. É muito importante. E na praia a gente não pode esquecer dos pés e das orelhas, que são lugares que queimam bastante. Isso a gente está falando de FPS, que é fator de proteção solar. E o que é o UVA e o UVB que a gente tanto ouve falar que é o que impacta na nossa pele? Sim, nós temos dois tipos principais de radiação ultravioleta no sol. O ultravioleta A e o ultravioleta B. O ultravioleta B é aquele que queima a nossa pele, tá? Então, quando a gente fala em FPS e de tempo, a gente está falando justamente da proteção contra o ultravioleta B, que é o que deixa a nossa pele avermelhada. O ultravioleta A, ele tem um potencial de pigmentar a nossa pele. E a gente sabe que nos filtros solares, o fator de proteção solar, ou seja, o FPS, ele tem uma correlação de 1 para 3, aproximadamente com o ultravioleta A. Mas quem mede o ultravioleta A, a proteção contra ele, é o PPD, que é o pigmento, tá? É uma medida de pigmentação. E essa é uma preocupação que a gente tem hoje em dia, e vários filtros solares já contêm a indicação desse PPD na embalagem. Isso é principalmente importante para pacientes que têm manchas na pele, por exemplo, o melasma, né? Se você quer prevenir o melasma, não adianta usar um fator de proteção solar único. Se você precisa associar um filtro que tenha também prevenção contra o UVA. E também é ele que envelhece a nossa pele. Então, muitas vezes, quando a gente fala tudo isso, ninguém presta atenção, mas na hora que a gente fala do envelhecimento, não quero envelhecer, é o UVA que causa isso. E, além dessas duas coisas que a gente já citou, hoje em dia a gente tem filtros que protegem também contra a luz visível, que é essa luz, principalmente a luz azul que vem dos computadores, dos celulares. É mesmo? Que tem um potencial de envelhecimento e de pigmentação da nossa pele. Ninguém ainda mediu qual que é o impacto disso para o câncer de pele e a poluição. Então, alguns filtros até contemplam isso hoje em dia, prevenindo contra tudo isso. Vamos lá, o que eu tenho que ficar atento na hora de comprar, então, um protetor solar? No FPS, que a gente falou. Exato, no fator de pigmentação. Agora, que esse outro que você falou, dessa outra sigla, que é quando... Muitas vezes ele está escrito na embalagem que ele protege contra o UVA também, e ele está expresso em termos de cruzes. Então, 3 cruzes, 4 cruzes, ou muito alta proteção. E aí você sabe que ele está te ajudando em relação a isso. E alguns filtros agora, que já existe essa tecnologia, falam sobre polu-shield ou poluição e falam sobre luz visível. Para a gente ter uma ideia, todos esses filtros que são coloridos, que tem base, que tem cor, eles já protegem contra a luz visível. Então, um fator de proteção solar com cor é o ideal para aquelas pessoas que têm manchas na pele. Então, se você tem mancha na pele e quer prevenir, use um filtro solar colorido, né, que tenha base, mesmo na praia, porque vai te ajudar a não piorar essas manchas. Perfeito, então. Tem efeito... o UVA e o UVB, eles têm efeito cumulativo na pele, ou seja... eles deixam suas marcas no verão e não desaparecem durante outros tantos invernos que a gente vai passar? É cumulativo? Sim, é cumulativo porque a gente tem aí uma divisão das nossas células da pele. Isso acontece durante a vida toda e os problemas que a gente vai ter durante a divisão, esses erros que podem acontecer
com a divisão do DNA, eles são cumulativos e a ultravioleta, ela atinge o DNA e causa esse tipo de mutação. Aí a gente tem uma série de substâncias no nosso organismo que impedem que isso aconteça e que protegem a gente, de certa forma, contra o surgimento do câncer. Mas essas alterações, elas são cumulativas ao longo do tempo e é por isso que o câncer é mais comum quando a gente está numa vida mais avançada. É isso que é interessante, porque a gente teve uma geração... Bom, nós estamos conversando hoje aqui no consultório CBN com a doutora Tatiana Gabi, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Essa é uma questão interessante, que nós tivemos uma geração que ficou muito, muito exposta ao sol. O protetor solar apareceu na minha infância, na infância do meu pai, do meu avô. Eles não tinham protetor solar, tinha que um chapéu, né, se protegiam de outra maneira. No entanto, essas pessoas estão vivendo mais. Exato. Né? Por que é necessária uma atenção com esse público? Porque justamente eles têm o maior risco de desenvolver o câncer de pele. Então, é muito importante que qualquer lesão que apareça aí na pele, vá ao dermatologista para verificar o que é. Muitos desses cânceres, eles não têm uma mortalidade alta, mas eles têm o que a gente chama de morbidade alta. Porque no momento em que a gente fizer a cirurgia para remover, nós vamos acabar tirando muita lesão e vai acabar deixando algum defeito. Então, quanto mais cedo nós fizermos essa cirurgia, melhor fica o resultado estético também e funcional. Então, é muito importante isso. Por exemplo, o Jânio Basília de Natal, Rio Grande do Norte. A gente falou bastante de mancha, mas ele fala, e verruga? Pode virar um câncer? Perceber o que na verruga e se preocupar a partir de qual momento? Muito interessante a pergunta. Na verdade, sim, porque a gente sabe que as verrugas são causadas, as verrugas verdadeiras, né? Não tudo aquilo que é sinal e o pessoal chama de verruga popularmente. Mas as verrugas verdadeiras, aquelas que aparecem nas mãos e nos pés, inclusive no genital, que são as verrugas causadas pelo vírus HPV, tem sim um potencial carcinogênico, ou seja, podem acabar se tornando câncer de pele. Verruga que vai ao médico tratar e não melhora, ou que cresce muito, ou que fica dolorosa, sangrante, merece uma visita ao médico dermatologista, porque muitas vezes pode já ser um câncer de pele. Então, essas verrugas estranhas, elas merecem um cuidado maior. Sérgio Airuac, nosso ouvinte profissional, hipoteticamente, brinca ele aqui, fiquei um camarão pela exposição. O que eu faço imediatamente para não perder o feriadão? Não posso mais pegar sol? Exatamente. Foge. Ficou vermelho, o que aconteceu? A sua pele perdeu toda a capacidade de lidar com a energia que veio do sol. Então, houve falta de filtro solar e houve excesso de exposição ao sol. Então, você deve evitar o sol nos próximos dias e hidratar bastante, tanto a pele quanto o seu organismo. Beba bastante água, é fundamental. E isso levanta uma questão muito importante, né? Porque o pessoal pensa que exposição ao sol para evitar, porque você está fazendo uma coisa certa, você passa o filtro solar e está tudo certo. Não é isso. A gente tem que ter uma ação fotoprotetora. Então, evitar a exposição entre as 10 e as 16 horas é muito importante. Ficar na sombra, né? Sombra que a gente não veja o céu. Lembrar que mormaço é a maior furada. Todo mundo já se queimou com mormaço. E tudo isso porque o mormaço, na verdade, é 10% de nuvens cobrindo só isso de radiação ultravioleta. 90% está passando. Então, é igual a nada, né? Então, aquele mormaço, na verdade, ele só serve para te pegar. Cuidado. Doutora, o carcinoma que a gente falou anteriormente já foi considerado um tipo de câncer de pele que incidia mais sobre pessoas mais velhas, com mais de 60 anos. Você acha que a frequente exposição dos jovens agora, a média de idade dos pacientes vem diminuindo? Muitos jovens já estão sendo diagnosticados com carcinoma? Sem dúvida, é muito frequente agora no nosso consultório nós examinarmos os pacientes mais jovens e eles já estarem com carcinomas. Então, sim, aumentou a incidência de câncer de pele em geral, principalmente o câncer de pele não melanoma. Então, é frequente sim a gente ver. Há uma questão genética para tudo isso? Ter um histórico familiar de uma pessoa que já teve câncer de pele é importante saber? É importante, inclusive é uma das coisas que a gente tem na calculadora do risco de câncer de pele, que é um aplicativo da Sociedade Brasileira de Dermatologia que você pode baixar no seu celular ou acessar pelo computador. Então é a calculadora de risco do câncer de pele e você vai ver lá que um dos itens para saber se você tem pessoas na família que desenvolveram câncer de pele.
O Bueno, mais uma pergunta aqui. Existe algum sintoma fora dos sinais apresentados na pele para saber se há um câncer de pele, tipo cansaço, uma anemia, algo parecido? É uma pergunta muito boa, porque na verdade não. A gente não tem sintomas gerais. A gente só vai ter sintomas gerais quando já deu metástase e em casos muito mais avançados. Então não é necessário sentir nada disso. Na verdade, em geral, a pessoa se sente muito bem, não tem nenhum desses sintomas, não. Bronzeamento artificial é proibido no Brasil? Sim. É proibido porque ele aumenta muito a incidência do câncer de pele e piora a pele de uma forma geral, levando ao envelhecimento, rugas, flacidez e manchas. Agora deve ter, não sei, já teve pacientes que anteriormente, quando era legalizado, hoje procuram um dermatologista. E faz quantos anos que proibiu? Não faz tanto. Eu acho que faz uns 5. E era liberado. De 10 a 5 anos. Um verdadeiro forno, um negócio, bom, eu não sei, eu nunca fiz, mas... Normalmente o bronzeamento artificial, ele tem uma grande dose de UVA, mas ele tem UVB também. E aí faz mal. Exato. Uma última questão, pessoas com a pele negra, têm ou não mais chances de câncer de pele? Isso difere? Difere do tipo de câncer de pele. Então, assim, não, os negros, eles têm mais chances de desenvolver o câncer de pele melanoma, em relação ao não melanoma. Porque a melanina é o pigmento que dá cor à nossa pele e que protege, de uma certa maneira, as células da epiderme da radiação ultravioleta. Então, ele absorve a luz do sol, a energia, e aí você não tem a transmissão dessa energia para as células da pele. Então, você tem menos risco de carcinomas. Por outro lado, você tem mais risco de melanomas. Mas mesmo os pacientes de pele mais escura, negros e outros fototipos, né? Porque a gente classifica, o dermatologista classifica em cor de pele por conta das doenças serem mais frequentes em um tipo ou em outro. Mesmo os pacientes que têm um fototipo de pele com a pele mais escura, eles têm risco para desenvolver outros tipos de câncer de pele que não são também melanoma, que são mais raros. Então, não está isento de usar o filtro solar e também não está isento de ter que ir ao dermatologista caso surja algo diferente na pele. Doutor, está acabando o nosso tempo, mas essa aqui é importante. A gente falou muito bem aqui sobre as camisetas com proteção solar e a Cristiane Campanini pergunta o seguinte: as camisetas com fator de proteção são confiáveis? A gente pode substituir pelo filtro solar? Um substitui o outro? A gente sempre indica usar o filtro solar mesmo embaixo das camisetas, porém, se não existir a possibilidade de aplicar o filtro solar por algum tipo de alergia, algum tipo de problema, a camiseta ela pode sim ajudar muito esses pacientes. Então é o caso, por exemplo, de crianças muito pequenas. Rapidinho, mais uma. E o bronzeador? Precisa de bronzeador? O bronzeador nada mais é que um filtro solar de fator muito baixo de proteção UVB. E ele libera todo o UVA. Então, se você quiser ficar manchado, mais velho e com rugas, pode usar. Perfeito. Bom, termina aqui mais uma edição do Consultório CBN com a doutora Tatiana Gabi, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Estamos no Dezembro Laranja, que serve para a gente fazer isso, para alertar, para prevenir o câncer de pele nos brasileiros. Estamos aí no primeiro dia de verão, o Rio de Janeiro com 40 graus, São Paulo 30 e poucos, outras cidades aí com baita de um calor, todo mundo aproveitando, mas faça isso com consciência, use o protetor solar. Doutora, muitíssimo obrigado pela participação hoje aqui, foi um prazer. Eu que agradeço, o prazer foi meu, obrigada.